Olha só, o arquiteto e chefe da DTA de urbanismo aqui do clube, o Milton Lima, faz uma pergunta interessante. Se o técnico que forneceu e assinou o laudo técnico morrer, falecer, aí, eu adorei, aí o laudo vale por 5 anos e ele falece em 2. De quem que é a responsabilidade? O condomínio vai ter que fazer outro laudo? Então, se o técnico que examinou o prédio disse que o prédio não desabaria e ele vier a desabar, o dono do edifício, tendo conhecimento disso, é que vai tomar providência. Mas o síndico não matou o técnico. Não, ninguém matou o técnico, nem a prefeitura, nem o conselho competente. O que acontece é que a pessoa fica descoberto. Se você tinha um mecânico, o mecânico morreu, você faz o quê? Você vai fazer a mecânica do carro? Sem ser mecânico? Não faça. Faça o seguinte, vá num outro mecânico e continue a fazer a manutenção preventiva e corretiva do seu carro, assim como você tem que fazer da sua edificação. Olha só, o Silvio está bom. Eu imagino que se não está escrito isso, né? Isso é um entendimento meu, né? Na verdade, a pessoa faz uma vistoria e ele faz um laudo daquilo que ele viu ali. Quer dizer, o tempo de perpetuação daquele estado pode ser 5 anos, pode ser 10 dias, né? Quer dizer, amanhã alguém resolve botar, dei exemplo disso no dia, um prédio comercial, salas comerciais, tinha lá um advogado e uma secretária. Aquela sala foi alugada por uma escola. Então, onde tinham 2 pessoas, agora tem 40, em turnos diretos. Quer dizer, o cálculo que foi feito para 2 não é o mesmo para 40, nem o peso específico, nem nada disso. Né? Mas quando ele foi vistoriar, só tinham lá 2 pessoas. Dia seguinte, puseram 40 e aquilo caiu. Ele poderia colocar isto por, 50 anos, 10 anos, mas mudou a situação. Então, para mim, é independente. Na verdade, essa vistoria, o que se quis foi dar um prazo máximo e não mínimo. Qualquer pessoa que queira fazer isso no prazo mínimo, se achar necessário, está livre para fazer. Não precisa esperar os 5 anos para fazer essa vistoria de novo. Tá? Na verdade, isso é um prazo máximo para a realização de vistorias. Né? E a gente fica aqui corriqueiramente falando como se tudo fosse ou morrer, ou desabar, ou cair. Né? Na verdade, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de manutenção, de conservação. Tá? Fez uma vistoria, morreu, se eu não tenho problema nenhum, eu não preciso contratar ninguém. Né? Mas se eu vejo aparecer um outro problema, bom, eu não vou poder, óbvio, contratar um morto. Né? Eu tenho que contratar um outro profissional para fazer a vistoria. Tá? E aí fala, bom, vou botar na conta dele, agora eu vou deixar 5 anos, que se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do cara que esteve aqui, que não está mais. Bom, não é essa a intenção da lei. A intenção da lei não é esta. A intenção da lei é mudar essa cultura de manutenção. Tá? Esse prazo de 5 anos, ele é máximo. Você pode fazer quantas vistorias você quiser no ano. Tá? Agora, olha só, a legislação federal hoje, aí não tem nada a ver com a pergunta. A legislação federal fala que a gente tem que guardar qualquer documento que antigamente era 5 anos, por 1 ano. Como é que a prefeitura quer que a gente guarde, o síndico, o prédio guarde por 20? Ela está baseada em quê? Não sei, foi lei. É a lei estadual, já vem de lá. Então, não, a lei estadual não sei o que falar para vocês. Não ultrapassa a federal. Agora vão lá no Jodemar. Jodemar Mendes, engenheiro autônomo. Desculpa, fala, meu bem. Eu tenho resposta para isso. Acontece o seguinte, embora exista a obrigatoriedade quinquenal do construtor, é consenso unânime de todos os tribunais que, por 20 anos, ele responde pela estabilidade do prédio. Isso é decisão que eu posso provar aqui, que não é antiga, nem passada, nem nada. É decisão recente. Existe um prédio que está interditado há 10 anos e foi construído há mais ou menos uns 29 anos. Então, quer dizer, 10 anos atrás ele tinha 19, foi alcançado
e está com as varandas interditadas. Então, isso é consenso da Justiça, que claramente, inclusive, fala sobre isso. Que a Justiça entende que o período do quinquênio não é aplicável no caso da estabilidade do prédio. É consenso de que isso seja de 20 anos. Aí a decisão não é minha. Primeiro, tem norma técnica a respeito da matéria. Segundo, não tem consenso na Justiça. Você pode ter acórdão, você tem uma série de nomenclaturas, tem consenso na Justiça, não, tem decisões. Agora vamos lá. O Josemar Mendes, a comunicação da realização da autovistoria. Ouça aí, meninos. O Silvio está bombando, e o Montezini está mesmo. Gente, faz mais pergunta para o Montezini, para ele não ficar com ciúme. Sugestão. A comunicação da realização da autovistoria à Prefeitura deveria agregar a informação se há ou não exigências a serem cumpridas pelo síndico ou proprietário da edificação. Olha, da mesma forma que a gente não conhece o teor, não teria sentido conhecer a exigência. Na verdade, esse comunicado da Prefeitura são só duas possibilidades. Ou a edificação está adequada ou não está adequada. E o que você vai informar para a Prefeitura é o prazo de adequação. De onde é que você tirou isso? Na verdade, você não tirou isto, né? Quem fez esse prazo foi o responsável pela vistoria. Foi ele que foi lá, identificou quais são as obras que têm que ser realizadas e estimou um prazo. Até porque, na maioria das vezes, eu acho que na totalidade das vezes, não vai ser ele que vai executar a obra. Então, seria difícil ele prever exatamente, porque ele vai fazer uma estimativa de prazo para realizar aquela obra que ele entendeu ser necessária. Tá? Então, o que a Prefeitura quer saber é, se não está adequada, quanto tempo você vai levar para adequar essa edificação. Tá? Novamente, o Silvio, a gente faz pergunta aí para o Veronese, por favor. Marcos e Ernesto. Silvio, para valorar o preço de uma autovistoria, a metragem da edificação é muito importante. No mercado hoje, há preço para metragem de áreas comuns ou até da metragem total. Para executar uma vistoria total, há necessidade de serviço muito maior e, consequentemente, com um preço muito maior. Como proceder corretamente? Que valor, como é que ele vai dizer? Que valor pode ser considerado correto para tal vistoria? Olha, isso é uma das questões que não compete à Prefeitura definir nem decidir. Isso é do mercado. Assim como é consulta médica, né? Qual o valor de uma consulta médica? Depende do médico que você for consultar. Imagino que a mesma coisa vai ser em relação à pessoa que você vai contratar. Quer dizer, é óbvio que nesse início de trabalho, quando a gente está começando, né, e tudo é novo, exista uma disparidade maior, né? Porque na verdade é o início, né? Você está formando. Com o tempo essa coisa tende a se regular, né? O mercado vai regulando, todo mundo vai entendendo mais sobre esse assunto e essas disparidades vão diminuindo. Agora vão encontrar diferenças mesmo. As pessoas já falaram aqui, tem gente que cobra R$1, tem gente que cobra R$1.000 por metro quadrado, enfim. Isso é um exemplo claro do que não compete à Prefeitura. Todas as palestras que a gente tem participado, 3 perguntas vêm sempre nessas palestras, elas se repetem. Modelo de laudo, preço de laudo e se não vai ter prorrogação de prazo. Até agora ninguém perguntou da prorrogação de prazo, assim, mas das duas outras, né, que é modelo e laudo e preço, né, a Prefeitura entendeu que não compete ela, a gente não vai dizer preço, né, como é que eu vou dizer preço por decreto, por lei? Olha, você vai cobrar tanto, né, que tipo de tabela faria eu? A gente não é responsável por isso não é trabalho da Prefeitura, entende? Não compete à Prefeitura fazer isto, né? Eu queria voltar a pedir aos senhores que aguardem, porque está terminando, vocês não apresentarem mais pergunta para o Veronese, gente, faz um esforço aí coletivo. O negócio é o seguinte, não tem como a Prefeitura inferir
no seu pedido de honorário. Agora, a prefeitura deixou claro que ela também não vai olhar laudo. É o seguinte, o teu laudo fica guardado lá, entendeu? Se der problema, eles vão pedir o laudo. Se não der problema, eles não vão pedir. A menos que, sei lá, tenha 1000 laudos do mesmo profissional. Aí o próprio CAU, o CREA, fala, opa, tem 1000 laudos desse cara. Aí eles vão pedir alguma coisa. Foi isso que eu entendi. Agora, fazer a pergunta para o Milton, faz por escrito, faz para o Veronese. Fala. Não, eles não trabalham com isso. Não, SARJ é sindicato para definir no coletivo, é que não SENGE. O Instituto de Engenharia Legal, ele tem, que é o órgão que congrega os peritos e historiadores e tal, inclusive onde o Antero Paraíba tem dado um curso mais informativo do que propriamente técnico, porque ele não pode diplomar ninguém num curso de 6 horas, mas é um curso que está bombando, entendeu? Dá 80, só cabem 80 pessoas no auditório do Instituto, custa R$330 cada inscrição, inclusive depois de amanhã já vai ter outro, que já é a 4ª edição, provavelmente ele já vai ter que fazer o 5º. Só podem fazer o curso engenheiros civis ou arquitetos, tá? Isso é uma determinação dele, porque houve uma interpretação da lei. Agora, esse seminário aqui, o próximo, não pretendem funcionar como curso, nada é cobrado e a gente está discutindo, agradecendo, porque eu falo os meninos, né? Porque os meninos da prefeitura são muito legais, porque eles estão vindo aqui de peito aberto. Na realidade, eu acho que essa vistoria aí não está pronta, entendeu? Tem um monte de dúvida deles, da gente, de tudo quanto é lugar, que a gente vai ter que aprimorar, porque a ideia deles não é multar ninguém. A gente vai ter que mesmo sugerir aprimoramento. Agora, a pergunta para o Milton Mandelblar, presidente do Instituto de Engenharia Legal, do Marcos, dos dois. Aquele ali são praticamente, como é que fala aquilo? Gêmeos. Marcos e Ernesto. Milton Fariu. Há alguma forma ou fórmula para valorar o preço de uma autovistoria? O Antero Paraíba, que está ministrando esses cursos no IEL, ele criou quase que uma fórmula, uma maneira que ele usa e que ele mostra isso no curso que ele está ministrando, uma maneira de valorar essas vistorias, o valor dessas vistorias, em função das facilidades que são oferecidas para a execução da vistoria, como plantas, da situação do prédio, do tamanho do prédio. E eu acho que você consultando o Antero, falando com ele vai mostrar essa fórmula, que eu achei bem interessante. Olha só, gente, não é bem assim não, porque eu conversei com o Antero ontem, e ele me disse que não vai mostrar essa fórmula para todo mundo, porque pode ter síndico aqui, e aí eles vão cair de pau em cima da gente, porque eles estão loucos, tá? Para derrubarem a gente, porque já tem corretor fazendo laudo, eles estão oferecendo laudo a 400 pratas. Então, na realidade, eu tenho a fórmula, várias pessoas têm. Essa fórmula está variando em torno de R$2, 2,20 o metro quadrado. Logicamente que se for fazer uma vistoria num prédio de 3 andares, que o condomínio é R$100, você sabendo, tá? E tem 40 unidades. Você sabendo que em novembro e dezembro tem cota extra de 13º, não adianta, gente. Aliás, esse prefeito vai ter que adiar essa lei, porque nem ele sabe como é que vai rolar essa história. Então, é lógico que a aplicação dessa lei vai ser adiada.
Então, nada está ainda claro, entendeu? Agora, o Antero não vai apresentar essa lei aqui, nem neste evento, tá? E aí eu não sei, não fiz o curso dele, não sei se ele vai apresentar lá no curso dele, mas aqui nem que a vaca tussa, porque o evento é aberto, entendeu? Então, ele não vai apresentar mesmo. Por quê? Os corretores, tá? Eles estão contra. Amanhã virão aqui um presidente de uma imobiliária grande, aliás, dois. E um é vice-presidente Secov, e o outro, e eu vou ver se esse juiz, o Lucipe, não sai. Agora, a última pergunta que eu vou passar para o Veronese, que é do Ronaldo Pimentel. Qualquer engenheiro de qualquer especialidade poderá executar e assinar seu responsável técnico por um laudo de autovistoria? Responda, meu bem. Passou para você. De tudo, tá? Ele está perguntando. Bom, quem regula a profissão de engenheiro é o CREA e o CONFEA. Segundo o CONFEA, né, inclusive tem uma decisão aqui que diz o seguinte, decisão 06782 e tal, diz que engenheiros operacionais não poderiam assinar. Né? Claro, engenheiro operacional não é engenheiro, ele é quase. Engenheiro elétrico não pode assinar a parte da construção, assim como ele não assina quando o prédio é erigido. Não é isso? Então a resposta está na própria CREA. O engenheiro civil pode fazer baixa tensão. Alta tensão ele não pode fazer. O que acontece? Se você tiver uma especificidade, você tem que fazer uma parceria, gente. Isso é óbvio. E aí, agora eu vou falar, não posso desmarcar o gravador aqui, né? Mas é o seguinte, se você for engenheiro mecânico, se arranja, faz uma sociedade com engenheiro civil, vai lá, faz a vistoria e o cara assina, entendeu? Agora, na realidade, só podem ser responsáveis técnicos pelos laudos em função do foco inicial, que é a estabilidade de estruturas,